A descida até a Fossa das Marianas não acontece de uma vez. Ela começa lenta, quase enganosa. Nos primeiros metros, o oceano ainda parece familiar, como um elevador que acabou de sair do térreo. Tudo funciona, tudo parece sob controle. É justamente aí que mora o perigo da comparação. O cérebro humano tende a subestimar o que não vê, e o fundo do mar se aproveita disso com maestria. Conforme a profundidade aumenta, a sensação muda. É como estar em um avião que nunca termina a descida, aquele momento em que o corpo espera o impacto com o solo, mas ele não vem. Só que, nesse caso, o solo está a quase 11.000 metros abaixo. A mente começa a procurar referências, mas não encontra. Não há janelas, horizonte ou relógio natural. Apenas descida contínua. É nesse ponto que a Fossa das Marianas começa a ensinar sua primeira lição silenciosa: quanto mais fundo se vai, menos controle se tem. Essa sensação de viagem sem fim prepara o terreno para algo ainda mais desconcertante, porque, à medida que se desce, não é só a profundidade que aumenta, a luz começa a desaparecer por completo. A partir de certo ponto da descida, a luz simplesmente deixa de existir. Não é penumbra, nem sombra, é ausência total. A Fossa das Marianas entra em uma zona onde o Sol nunca chegou, nem chegará. É como se todas as luzes do planeta fossem desligadas ao mesmo tempo, sem aviso. A visão humana, construída para depender da claridade, torna-se inútil. Essa escuridão não é apenas física, mas psicológica. Estudos mostram que ambientes sem luz desorientam rapidamente o cérebro, afetando a noção de tempo e espaço. Sem referências visuais, a mente tenta criar padrões onde não há nenhum. No fundo do oceano, isso significa confiar apenas em instrumentos, sensores e dados. Qualquer erro pode ser definitivo. É nesse silêncio visual que a fossa começa a se tornar hostil de verdade. Sem luz, sem direção e sem margem para improviso, o ambiente prepara o cenário para o próximo desafio, e uma força invisível que não se vê, não se escuta, mas esmaga tudo que encontra, em a pressão extrema. À medida que a profundidade aumenta, surge um fator que define os limites da vida humana, a pressão. No fundo da Fossa das Marianas, ela ultrapassa 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Em termos práticos, é como empilhar dezenas de aviões comerciais sobre cada centímetro do corpo. Nenhuma estrutura biológica humana foi feita para suportar isso. Essa pressão age de forma constante e silenciosa. Não há impacto, não há aviso. Ela comprime lentamente tudo que tem ar ou espaço interno. Pulmões colapsam, vasos se rompem, tecidos não resistem. É por isso que nenhum ser humano jamais esteve fisicamente exposto ao fundo da fossa sem a proteção extrema de um submersível reforçado com ligas especiais. Curiosamente, é exatamente nesse ambiente impossível que a vida encontra um jeito de existir. Organismos adaptados não lutam contra a pressão, e eles convivem com ela. E é essa adaptação radical que abre espaço para um dos aspectos mais estranhos da Fossa das Marianas, criaturas que parecem ter sido desenhadas para outro planeta. No fundo da Fossa das Marianas, a vida assume formas que desafiam qualquer expectativa comum. Sem luz, sem plantas e sob uma pressão esmagadora, os organismos que vivem ali parecem seguir outras regras. Muitos são transparentes, quase invisíveis, como se o corpo tivesse aprendido que chamar atenção é um risco desnecessário. Outros simplesmente não desenvolveram olhos, porque enxergar deixou de ser útil há milhões de anos. Essas criaturas não dependem da luz do sol para sobreviver. Em vez disso, utilizam processos químicos para gerar energia, um mecanismo conhecido como quimiossíntese. É um sistema silencioso, eficiente e lento, muito diferente da cadeia alimentar que se observa na superfície. Para quem observa de fora, o efeito é perturbador: movimentos suaves, corpos gelatinosos e uma aparência que lembra descrições clássicas de seres alienígenas. O mais intrigante é que essas formas de vida não são exceções raras, mas parte de um ecossistema funcional. Cada adaptação extrema resolve um problema específico daquele ambiente hostil. E quando se percebe que tudo isso acontece em completo isolamento do mundo humano, surge uma questão inevitável: como é viver em um lugar onde nenhum som da superfície jamais chega? Na Fossa das Marianas,
o silêncio não é apenas ausência de som, é uma presença constante. A milhares de metros abaixo da superfície, não há motores, vozes ou ondas quebrando. O que existe é um vazio acústico quase absoluto, interrompido apenas por movimentos lentos da água e por sons raros, difíceis até de identificar. Para a mente humana, isso seria profundamente desorientador. Esse isolamento extremo afeta tudo. Sem referência de tempo, sem ciclos claros de dia e noite, a noção de passagem das horas simplesmente deixa de fazer sentido. Em ambientes assim, o cérebro humano tende a criar padrões, imaginar ruídos, preencher o vazio. Por isso, missões em grandes profundidades são comparadas, por especialistas, a experiências de confinamento extremo, semelhantes às simulações de viagens espaciais de longa duração. É curioso notar que, enquanto o silêncio seria insuportável para nós, ali ele é a regra. As criaturas daquele ambiente evoluíram sem depender de comunicação sonora intensa ou estímulos constantes. E quando se entende que esse isolamento existe há milhões de anos, surge naturalmente a próxima pergunta: como a tecnologia humana consegue chegar a um lugar onde nem o corpo nem a mente resistiriam? Chegar ao fundo da Fossa das Marianas não é uma questão de coragem humana, mas de engenharia levada ao extremo. Pouquíssimas expedições conseguiram alcançar essa profundidade, e quase todas dependeram de veículos não tripulados. A pressão ali é tão absurda que qualquer falha mínima em um parafuso, uma solda imperfeita, significa destruição imediata do equipamento. Os veículos que descem até lá parecem mais cofres ambulantes do que submarinos. Camadas grossas de metal, sensores protegidos, movimentos lentos e calculados. Ainda assim, muitos desses equipamentos são perdidos para sempre. O fundo do oceano guarda carcaças de sondas como lembretes silenciosos de que a tecnologia humana, apesar de avançada, ainda engatinha diante das forças naturais. E mesmo com todos esses limites, cada descida revela algo novo. Imagens borradas, dados incompletos, formas de vida que desafiam explicações simples. Isso reforça uma ideia desconfortável e fascinante ao mesmo tempo. Se dependemos de máquinas para enxergar esse mundo, o quanto dele ainda permanece invisível? Essa pergunta conduz naturalmente à reflexão final sobre o que realmente conhecemos do nosso próprio planeta. A Fossa das Marianas não é apenas o ponto mais profundo dos oceanos. Ela funciona como um espelho desconfortável da condição humana. Mesmo após séculos de avanços científicos, mapas detalhados do espaço e tecnologia capaz de alcançar outros planetas, grande parte do fundo do nosso próprio oceano continua inexplorada. Há mais registros da superfície da Lua do que do abismo que existe aqui, na Terra. Cada dado coletado, cada imagem capturada e cada forma de vida observada reforça uma ideia central: o planeta ainda guarda segredos que desafiam certezas estabelecidas. A pressão extrema, a ausência total de luz e a adaptação da vida em condições impossíveis mostram que os limites conhecidos são constantemente redefinidos. O que parecia inabitável se revela, na prática, surpreendentemente vivo. Diante disso, a Fossa das Marianas deixa de ser apenas um local geográfico e passa a representar algo maior. Ela simboliza o quanto ainda falta compreender, o quanto a natureza permanece soberana e o quanto a curiosidade humana continua sendo o principal motor da descoberta. Explorar esses extremos não é apenas sobre ciência, mas sobre entender o próprio lugar da humanidade no planeta. Se ainda existem lugares assim na Terra, praticamente intocados e cheios de mistério, fica uma pergunta inevitável: o que mais pode existir além do que conseguimos ver? Para continuar explorando os limites do desconhecido, o próximo vídeo aprofunda essa ideia em outra escala. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar novas explorações, descobertas científicas e histórias que mostram como o desconhecido ainda é muito maior do que imaginamos.